Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fides, Salve Maria, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Mais uma história que vai na linha da história de Santo Agostinho, não que essa pessoa tenha se convertido num outro Santo Agostinho, né? Essa condessa, a história a conversão da condessa Luísa Vairo. Eu vou contar isso aqui porque é uma coisa muito bonita. Eu acho que deve estar também no livro do Olívio Chesca, viu? Porque esse livro tem coisas, ele é extremamente completo, ele é extremamente, exatamente, o Santo Terceiro Milênio. Livro que eu recomendo para todo mundo que eu posso. Bom, então é de lá que eu tiro esse texto. Ela era a Condessa Luísa Vairo. Ela era dona de uma das maiores fortunas e uma das mais charmosas mulheres da região. Em Londres, onde passara a morar, frequentava os círculos aristocráticos e também mundanos, levando, na verdade, uma vida libertina. Portanto, ela não tinha uma boa vida, era uma vida livre, solta, evidentemente, uma presa fácil do demônio e de todos os pecados que o demônio incita a pessoa a cometer. Certo dia, um seu amigo em viagem a Roma ouviu falar no Padre Pio e ficou ansioso por conhecê-lo. Tamanho foi o impacto desse amigo dela que, ao regressar a Londres, não parecia mais o mesmo. Pelo jeito, diziam-lhe com ares de zombaria, vai entrar no convento. Olha só, é assim que os maus fazem. Quando eles veem que alguém está melhorando, quando eles veem que alguém está mudando de vida, né, eles começam a zombar, fazer rir da pessoa. Você é um boboca, voltou de lá convertido, que história é essa? Bom, né? E o rapaz respondia, nunca pensei nisso, mas desde que conheci este padre, sinto que não posso continuar o mesmo, porque vocês não posso continuar o mesmo. Por que vocês não vão lá também? Eu mudei. Querem saber por que eu mudei? Vai lá para vocês verem. A condessa aceitou o desafio. Sua primeira impressão ao chegar a San Giovanni Rotondo foi de uma repulsa diante da situação de pobreza em que vivia grande parte da população. E é verdade, é uma cidadezinha minúscula, no alto do Gargano, é uma coisa tremenda. Ao subir a ladeira que levava ao convento, porém, começou a ter a impressão de que alguém caminhava a seu lado. Olha que impressionante, ela começou a ter uma sensação de que tinha alguém ao lado. E que a questionava. Que sentido fazia a vida mundana que levava? Olha só, ela foi subindo e foi sentindo alguém do lado dela questionando. Era possível uma verdadeira felicidade no abismo do pecado? Quem vive no abismo do pecado é feliz? Né? A gente vê aí certos artistas, camaradas fazendo shows imorais, peças imorais, etc. Vivem no pecado, levam o pecado para milhares de pessoas. O pecado que essas pessoas cometem acarretam culpa também para eles, né? Eles são felizes. Era possível uma verdadeira... Talvez fosse o seu anjo da guarda, diz o autor, que estava preparando ela para o que ia acontecer. Ao entrar na igreja, sentiu que algo estava acontecendo com ela e foi tomada por um acesso de emoção. Seus soluços chamaram a atenção de algumas senhoras que a conduziram à sacristia, onde o Padre Pio se encontrava. Quer dizer, ela desatou a chorar. Olha que ela não tinha visto o Padre Pio ainda, hein? Foi só o fato dela entrar na igreja, já entrou uma graça nela. Quando ela chegou na sacristia, levada pelas outras mulheres, né, o Padre Pio olhou e falou, calma, filha, a misericórdia de Deus é sem limites. Jesus morreu na cruz por todos e o sangue dele é capaz de lavar os pecados do mundo inteiro. Olha que coisa linda, que mensagem. Isso aí vale para cada um de nós, né? Cada um de nós.
para você que está me ouvindo, que pensa, eu sou um pecador que não tem mais jeito, eu já estou no fundo do abismo, não tem mais jeito, faz anos que eu não confesso, faz anos que eu não vou à igreja, não frequento a igreja, não faço nada, fiz muita coisa errada na vida. A resposta é essa: a misericórdia de Deus é sem limites. Jesus morreu na cruz por todos, não foi só por alguns. E o sangue dele é capaz de lavar os pecados do mundo inteiro. Nós fazemos parte do mundo inteiro, né? E, sobretudo, com a ajuda do Padre Pio, nós podemos conseguir muito mais essa misericórdia. Ela imediatamente, olha qual foi a reação dela, né? Incrível, era uma mulher que tinha uma vida mundana, uma vida ruim, né? Imediatamente ela diz: Padre, quero me confessar. Falou ela que 1 hora antes teria achado graça de uma tal... não, desculpa, eu estou lendo mal. Ela disse: Padre, quero me confessar. Falou ela que 1 hora antes teria achado graça de uma tal proposta. Ou seja, 1 hora antes ela estaria rindo. Se alguém chegasse para ela: como é, você vai se confessar lá com o Padre Pio? Quá, 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 quá. Como elas riram do outro amigo que foi e se converteu e ficou impressionado, etc, etc. Não, dessa vez ela diz: eu quero me confessar. Impressionante, impressionante. Claro, claro, disse o Padre Pio, mas antes acalme-se, volte amanhã. Tudo isso aqui no Padre Pio tem um significado. Ele queria que a pessoa se preparasse mais, queria ver talvez se a intenção era séria, se era uma coisa causada pelo impacto do momento, né? Enxugando as lágrimas, a dama ilustre saiu da igreja. Era uma das maiores milionárias da Europa. Hein? Passou a noite quase sem dormir, tentando recapitular os pecados cometidos depois da última confissão, feita ainda na infância. A última confissão dela ela tinha feito na infância. Já pensou? Ela ia ter que confessar uma vida. Passou a noite recapitulando. Ela que tinha zombado do amigo que tinha ido a São Giovanni Rotondo e disse que havia se transformado. Como tantíssimos antes dela, ao chegar diante do padre, sentiu-se perdida. Não sabia por onde começar nem como se expressar. Parecia que um nó lhe apertava a garganta. Aliás, esse negócio de nó apertar a garganta é o demônio, né? Às vezes a gente vê gente em fila da confissão, o camarada diz assim: pode passar na frente, pode passar na frente. No fundo, é gente que está sendo, às vezes pode ser, não é necessariamente sempre. A gente está sendo tentada, fico ou não fico, né? E às vezes a gente vê gente abandonar a fila da confissão, porque o demônio está ali lutando, guerreando. O que ele puder fazer, se ele pudesse fazer cair um pedaço do teto da igreja na cabeça do sujeito para ele não chegar no confessionário, ele faria, né? É que Deus não permite. Então parecia que um nó lhe apertava a garganta. Vendo-a naquela situação, o padre começou ele próprio a fazer o inventário de sua triste vida. Começou a contar para ela o que ela tinha feito. E o fez com tanta precisão que parecia estar lendo uma lista, na qual especificava até as várias etapas da vida em que tais pecados foram cometidos. Olha que impressionante, na sua infância você fez tal coisa, na sua adolescência, depois você cresceu, depois... Quer dizer, o Padre Pio contou a vida dela, a vida dos pecados dela, né? Coisa fenomenal. Como dizem vários que comentam aqui nos comentários, né? Como eu queria ter confessado com o Padre Pio, né? Devia ser tremendo, mas que tranquilidade, né? Bom, aí ele parou e disse para ela assim: você não lembra de mais nada? E ficou aguardando em silêncio, enquanto a senhora Vairo sentia-se sacudida internamente por um calafrio de vergonha. Ele percebeu que alguma coisa ela não queria falar e o demônio estava afogando ela ali para não falar. Como que, então, era preciso
como? Ela dizia, então era preciso confessar também aquele pecado que lhe dava nojo até de lembrar. Que pecado devia ser, né? Não era suficiente a exposição daquela onda de lama. Quer dizer, olha só, ela correu o risco de transformar a confissão dela em inválida, né? Porque se ela deixa um pecado que aquele ele tem até nojo de lembrar, imagina que barbaridade deve ser, não consigo imaginar. Ela, depois de ter solto toda aquela lama de pecados, uma vida cheia de pecados, né? Tinha um que ela não conseguia confessar. E o Padre Pio viu. Olha que interessante. Experimentou a tentação de responder que era tudo que conseguia lembrar. Ela falou, acho que eu vou dizer para o padre que o que eu lembro é isso. No entanto, disse timidamente, sim, ainda tem um, mas... E o Padre Pio disse, Deus seja louvado, interrompeu a feliz o padre ao ouvir sua acusação. Era por esse pecado que eu esperava. Agora posso lhe dar a absolvição, vá em paz. Que coisa maravilhosa. A partir daquele dia, a conduta da condessa foi um desmentido rotundo ao seu passado. Quer dizer, quem a via não podia imaginar que ela tinha tido passado que ela confessou. Para evitar o perigo de recair dos antigos hábitos, não quis mais voltar ao ambiente frívolo em que vivera. Preferiu permanecer em San Giovanni Rotondo como filho espiritual do Padre Pio. Ali, com um fervor de noviça, redigiu um programa que teria admirado aos maiores ascetas. Ela escreveu um programa de vida para ela, né? De asceses, de mortificação, de oração, etc. Uma coisa fantástica. Quer dizer, uma conversão colossal, colossal. Me imagina, né? Imagina alguém famoso, celebridade, as tais celebridades aí, entre 200 mil aspas. Mas imagina esse alguém famoso que de repente se converte seriamente e começa a levar uma vida totalmente oposta da vida pecaminosa que leva. É difícil a gente imaginar, né? Primeiro é difícil escolher um, porque tem tantos assim, mas depois que a gente pensa em um, a gente fala, como é que esse sujeito pode sair? Mas o Padre Pio disse, a misericórdia de Deus é infinita. Pode salvar a alma de todo mundo se ele quiser. Os moradores do lugar lembravam por muito tempo uma história acontecida em certa manhã de inverno, quando ela decidiu percorrer com os pés descalços a encosta que sobe até a igreja, que é nós temos umas rampinhas assim, umas curvas para a gente chegar até São Giovanni Rotondo, quem esteve lá sabe como é que é. E ela então resolveu no inverno, imagina com neve, etc., ela percorreu de pés descalços a encosta. Era uma pessoa, tem algo da vida de Santa Maria Madalena, né? Quer dizer, ela teve uma tal conversão que ela, por assim dizer, queria recuperar a pureza, a inocência primeira dela, né? Uma coisa fantástica. O vento fazia gemer as árvores, chovia e um frio cortante anavalhava a paisagem desolada. Encharcada até os ossos, os pés sangrando, naquele tempo o caminho ainda era todo de cascalho, não tinham pedras, nada disso, né? Conseguiu chegar até a frente da igreja, onde caiu desmaiada de dor e de frio. A condessa, hein, pessoal, que vinha em Londres, vida frívola, riquíssima, uma das maiores fortunas, uma mulher bonita, charmosa, como diz no início do texto. Quando voltou a si, seus olhos encontraram-se com os do Padre Pio. Minha filha, disse-lhe, também na penitência precisamos ter limites. Olha que sabedoria isso aí. Quer dizer, ela estava fazendo mais penitência do que ela aguentava. Meu Padre Pio disse, também na penitência tem que ter sabedoria, tem que ter calma, né? Tem que ter limite, né? Em seguida, tocando levemente no ombro, acrescentou, ele tocou-a, aqui deve estar errado no meu texto, tocando-a levemente no ombro, ele acrescentou, menos mal que essa chuva não molha.
Vocês vão ver o mistério. Com espanto, os presentes puderam verificar que as roupas da condessa encontravam-se absolutamente secas. Ou seja, estava com chuva, inverno, neve, provavelmente, etc. Ela chegou ensopada lá em cima, né? E depois que o Padre Pio tocou no ombro dela, ela ficou absolutamente seca. Sim, sua epopeia tivera um final feliz. Tantas orações de penitências tinham como objetivo principal a conversão do filho, que servia como oficial na Marinha Britânica. Olha só, ela resolveu, ela queria converter agora o filho dela, oficial da Marinha Britânica, né? E ela começou a fazer penitências para converter o filho. Mas essa expectativa pareceu ruir quando um marinheiro francês lhe trouxe um jornal e, ao abri-lo, deu com a notícia que lhe fez gelar a voz na garganta. O barco em que seu filho trabalhava fora afundado pelos alemães. Os 15 integrantes da tripulação continuavam desaparecidos. Quer dizer, ela perdeu o filho. Ela podia pensar, será que não é castigo de Deus pelos meus pecados? Porque às vezes pode ser isso. Vendo-a em prantos, o Padre Pio se aproximou. Padre, por amor de Deus, meu filho morreu num naufrágio. Quem lhe disse isso? Quis saber o Padre Pio. Está aqui, padre. Como é que alguém pode afirmar o contrário? Ela mostrou a notícia para o padre. O Padre Pio fitou-a profundamente. Imagina como devia ser o olhar do Padre Pio olhando para você. Profundamente. A alma, lendo a sua alma, lendo tudo, né? As coisas relacionadas com você. O Padre Pio fitou-a profundamente, depois ergueu os olhos aos céus, como a pedir uma resposta. E disse, Senhora, agradeça a Deus. Seu filho vive. Salvou-se por um triz na hora do naufrágio. Está numa ilha do Atlântico, muito pitoresca por sinal, porém desconhecida nos mapas geográficos. Olha só, o homem era náufrago, numa ilha, e o Padre Pio diz, uma ilha muito pitoresca, por sinal. Até esses detalhes. A notícia se confirmou quando, dias depois, chegava uma carta do filho contando tudo o que acontecera. Ou seja, o filho foi resgatado, chegou em Londres e mandou uma carta para a mãe, e era tinha acontecido exatamente o que o Padre Pio disse para ela. Uma história linda de conversão, uma história linda de misericórdia, de arrependimento, de penitência, de oração, né? E que aqui não diz se ela converteu o filho, mas provavelmente converteu tanto sacrifício que ela fez, a Condessa Luísa Vairo. Tá aí a história de hoje. Deixo vocês agora com as orações finais, com a nossa oração, um por todos, todos por um, com a bênção do Padre Pio, e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buona giornata.